E hoje eu vou falar um pouquinho sobre espírito sofredor, né? Para quem, acho que a grande maioria que está assistindo o vídeo nunca foi numa casa espírita, né? Nunca viu esse tipo de trabalho que é feito com os espíritos, né? Esse trabalho que não é um trabalho muito fácil, porque você vai lidar com espíritos desorientados. Eu nunca, particularmente, eu nunca fiz esse trabalho. Já frequentei há algum tempo, por volta de uns 6 meses, frequentei uma casa espírita para entender o que se passa, né? Seria muito promíscuo da minha parte, né, falar do espiritismo sem entender pelo menos um mínimo, né, para falar a respeito. Eu acho que todos deveriam fazer isso antes de você falar sobre qualquer aspecto de tal religião, ou você ter uma ideia formada sobre tal aspecto de tal religião. É legal que você vá, entenda, né, o que se passa naquela religião. A partir daí você tem seus pontos de vista, né? Acho que a ideia é essa. Acho que você tem que estar aberto a todo e qualquer tipo de informação, sem essa coisa dogmática de se prender a tal religião, porque Jesus é isso, porque a Bíblia é aquilo, sem se questionar, né? Eu acho que eu não quero entrar nesse mérito de Bíblia e religião evangélica, porque eu já fui evangélico, né? Por motivos diversos aí, saí da religião. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas acho que é isso. Espiritualidade tem que ser passada de uma forma simples. Você não tem que estar num ambiente, sabe, 3D, decorado, né? Você pode fazer um cantinho na tua casa e passar essa informação adiante. Você não precisa estar num grande ambiente, sei lá, num palco, dando uma palestra. Até sim, dar uma palestra, dar uma palestra, né? Passar informação para quem necessita de informação. Acho que é uma maravilha isso aí, né? Eu não cheguei a isso ainda, né? Não sei se vocês estão vendo aqui no fundo, eu tenho duas, fui dar uma treinada aí com meu irmão no Airsoft, no shopping, só brincadeira, né? Pra ver quem tinha a mira melhor, e meu irmão ganhou, né? Com certeza. Eu coloquei aqui nas paredes, aqui, um do lado do outro aqui, pra gente, nessa coisa, né? Da brincadeira e tal. Aí falei, vou filmar, então vou mostrar um pouquinho desses papéis aqui que a gente usa como mira, né? Mas é isso, gente. Vou falar um pouco sobre espíritos sofredores. Eu, obviamente fiz algumas anotações aqui, né, antes. E passar para as pessoas que nunca foram num centro espírita, né? O tipo de trabalho que é feito, né? Que não é um trabalho fácil, tá? É feito com vários médiums. Esses médios incorporam espíritos necessitados de muita ajuda, né? Espiritual principalmente, mas não é fácil. Para quem vai a primeira vez no centro espírita, a pessoa se assusta, porque você tem espíritos desorientados, você vai ter espíritos rancorosos, né? Nervosos, extremamente estressados e rancorosos, né? E é um trabalho difícil, mas é um trabalho, eu acho um trabalho muito importante essa nossa caminhada aí, né? Acho que as casas espíritas têm sua importância, é muito relevante o trabalho que eles fazem, tá? Muito importante e muito sério também. Mas é isso, a maioria das vezes esses espíritos estão precisando de ajuda, chegam do outro lado do mundo espiritual desorientados, né? E por incrível que pareça, às vezes as pessoas, uma ou outra pessoa acha que os espíritos são espíritos sofredores. Me parece até que o sofrimento deles são alheios aos nossos sofrimentos, né? Os sofrimentos que nós passamos aqui, nós encarnados. Mas os sofrimentos deles são, é, são maiores, ou até eu acho que são maiores pelo fato de eles chegarem lá num ambiente totalmente diferente, né? Turbulento, né? Mas os sofrimentos deles são os mesmos sofrimentos que nós temos aqui. Tanto é que a maioria, quando chega do outro lado, eles chegam com os mesmos defeitos que tinham enquanto eram encarnados, né? Alguns são egoístas, a maioria é materialista, né? Motivo pelo qual alguns ficam presos ainda à matéria aqui, né? Não
vamos dizer assim, não são encaminhados, né? Por esse motivo, porque são muito apegados à matéria ainda. É, a maioria deles chegam do outro lado, não tem noção de que já perderam o corpo físico, né? E outros até têm, mas por sua ignorância, preferem ficar aí, vivendo sua vida e muitas vezes atrapalhando as nossas vidas, nós aqui encarnados, né? A maioria das vezes a família, né? Eles ficam atrelados aí às famílias. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas eu vou dar um exemplo para você de onde, a partir de que momento um espírito pode passar a ser um espírito sofredor, se já não for, né, neste plano. Porque se ele já for nesse plano, ele vai continuar sendo do outro lado, né? Com um diferencial que pode sofrer muito mais, né? Eu vou dar um exemplo para você. Você imagine você, um camarada que sempre trabalhou, sempre teve o seu serviço, sempre teve o seu dinheiro, você construiu casas, você construiu, teve carros, antes de desencarnar, vamos supor que você desencarne lá. Mas aí o que acontece? Você deixou casa, você deixou mulher, você deixou os teus filhos, você deixou carro, enfim, você deixou um monte de bens aí que você, na maioria das vezes, um ou outro trabalhou a vida inteira para construir tudo isso aí, para conquistar tudo isso aí, né? Você se coloque no lugar de uma pessoa que desencarnou e chega do outro lado, não sabe, vamos dizer assim, vamos supor que ela está indo pela uma estrada, tá? Está dirigindo seu carro lá, bateu o carro e desencarnou. Muitas vezes o espírito consegue ainda ver o corpo dele lá e ele, naquele colapso, ele consegue entender que ele morreu. Mas muitas vezes o espírito chega do outro lado, ele não vê o corpo dele que se foi, o corpo físico. Ele se vê em uma situação em que ele se encontra em um lugar totalmente diferente e aí vem um choque de consciência, um choque de realidade, né? Bom, eu estava indo na estrada, agora eu estou nesse lugar onde eu não conheço, ele vai olhar em volta, ele vai ver espíritos totalmente desequilibrados, é um correndo atrás do outro para matar, aquela correria, é um querendo matar o outro, é um querendo machucar o outro, aquela loucura, né? Que o plano espiritual nas primeiras frequências são assim, tá? Por isso que muitos especialistas acreditam e deram ao nome de umbral, né? Veio com Kardec essa ideia de umbral, e realmente o umbral existe, que é essa primeira faixa em que os espíritos chegam, né? Esse primeiro plano, né? Vamos dizer assim, essa primeira dimensão. Eles é muito conturbado, é muito a maioria dos espíritos chega lá e não sabe o que aconteceu. Então imagine você construiu tudo isso, do nada você aparece no outro plano. Você vê essa confusão toda ao seu redor e você olha para um lado, olha para o outro e fala, bom, tudo bem, eu estou num lugar onde eu não conheço, já é um grande conflito. Aí você se pergunta, cadê os meus filhos? Cadê minha esposa? Para que direção fica a minha casa? Eu estava dirigindo meu carro, cadê o meu carro? E você imagina o conflito aí, né? A confusão que é. E o mais difícil ainda, depois que você passa vamos dizer assim, a se situar um pouquinho, entender que você já partiu, né? Você já não está no corpo físico, você já está no plano espiritual. Você imagina você voltar, você chegar na tua casa depois de algum tempo, tá? Provavelmente você já vai ter um tempinho aí conturbado no plano espiritual, e você chega na tua casa e se depara com a seguinte situação: tua família vendeu tua casa, tem pessoas ali que você nunca viu na tua vida, desfrutando da tua casa. Se você tinha mais de um carro, não sei, camarada desfrutando do teu carro, sem você conhecer. E o que é ainda mais pesado ainda, você vai ver muitas vezes tua esposa ou tua namorada que tu deixou com outro cara que você fala, pô, mas que é isso, né? Você imagina o conflito que é você entender tudo isso, né? Por isso a importância, parece besteira,
Por isso a importância de você procurar se espiritualizar enquanto você está encarnado, tá? Para quando você fizer essa passagem, né, quando você tiver essa passagem do plano material para o plano espiritual, para que seja o menor, para que você tenha um impacto menor possível, né? E que seja o mais consciente possível, né? Que você não se perca nas tuas frustrações, nas suas angústias, né? E, e que você faça essa transição, né, do plano material para o plano físico da melhor maneira possível. Então, partindo desse princípio, não é errado você procurar informação, por menor que seja, né? Às vezes você pode achar que esse vídeo não te interessa, aí é opinião sua, né? O vídeo está aí, a internet está aí, as informações estão aí, tá? Tem os meus vídeos, tem milhares de outros vídeos aí, mas a procura é sua, né? Pode ter importância para você ou não, é indiferente, o vídeo está aí, você assiste se você quiser, né? A gente tem essa opinião, né? Assim como eu faço minhas escolhas quando vou assistir um vídeo, uma palestra, né? Eu tenho meus critérios, né? Mas, mas é isso, gente. Foi um exemplo que eu dei para você entender o que é chegar do outro lado sem você ter um mínimo de conhecimento sobre o plano espiritual. Porque o plano espiritual ele existe, tá? Queira você ou não. Se você quiser fechar os olhos e falar, não existe, a escolha é sua. Só que entenda, o sofrimento ele existe aqui. E se você fizer essa transição e você não tiver uma cabeça muito legal, um conhecimento legal, né, sobre o plano espiritual, ao se deparar com a realidade, a outra realidade do outro lado, vai ser muito conflitante. Então, por isso que eu volto a falar da importância de você estudar, né, ter o mínimo de procurar pelo menos um mínimo de consciência do que é o plano espiritual para evitar esses sofrimentos, né? Parece besteira, mas a coisa é muito séria, né? Por que não estudar sobre o plano espiritual? Porque um dia isso vai acontecer, tá? Você pode ter tua casa, você pode ter carro, você pode ter o que você quiser na tua vida. Isso não é errado, né? A energia do dinheiro ela é necessária, tá? Para você manter o teu corpo físico, para você manter essa máquina aqui, você precisa de dinheiro, né? Mas não esquecer de que o mundo espiritual existe e um dia nós vamos para lá, né? E, e é difícil chegar do outro lado e não lembrar das nossas vidas passadas como espírito. Você chegar em um ambiente muito conflitante em que você fica sem sentido, você fica sem norte, né? Então, assim, é complicado. Esses espíritos são espíritos sofredores que chegam desnorteados do outro lado e que não tem nenhum mínimo, né? Um mínimo de conhecimento sobre espiritualidade, né? Você pode ter sua religião, não tem problema nenhum, né? Acho que o problema da grande maioria das pessoas é cabecinha fechada, sabe? Não abrir possibilidades, não questionar as coisas, né? Esse é o problema do ser humano, né? E eu falo isso pra mim também, isso serve pra mim. Mas é isso, gente. Esse foi um exemplo que eu dei, né? Pra você entender mais ou menos o que é chegar do outro lado, né? Pra você ter ideia, tem um outro exemplo também. Você imagina em uma guerra, você tem um grupo A contra um grupo B. O cidadão ali tem uma quantidade de pessoas ali, vamos dizer, um soldado, são vários soldados, tá? Grupo A e grupo B. Morre um do grupo A e morre um do grupo B. O que você acha que vai acontecer com eles? Eles, na segunda frequência, eles vão continuar lutando. Muitas vezes eles ficam lutando ali anos. A guerra aqui no nosso plano já acabou, eles continuam lutando entre eles, né? A raiva, o ódio é tão grande, essa energia de ódio é tão grande, tão forte, é tão pesada, que eles continuam lutando entre si, né? Agora, quanto tempo demora isso? Bom, depende. Vai chegar uma hora que eles vão cansar de lutar e
em algum momento vão ser ajudados, mas quando derem abertura para isso, né? O mundo espiritual ele vai ajudar, né? Mas imagine você, que muitas vezes esses caras que estavam lutando um contra o outro, vamos dizer assim, um país contra o outro, eles vão continuar lutando, mesmo depois que a guerra tenha acabado, eles continuam lutando, defendendo o seu grupo, né? Seja religioso, seja, sei lá, não sei qual o motivo que seja dessa guerra, mas é guerra, na guerra não existe inocente, mas o que se tem na guerra são duas partes lutando por um ideal muitas vezes que nem eles mesmos vão entender, né? Mas o ódio é uma coisa em comum entre os dois, então eles vão continuar lutando ali muitas vezes durante anos ali, ó. Até ter aquele estalo assim, que eles vão acordar ou vão pedir ajuda, né? Que o mundo espiritual, os nossos amigos aí, mentores, eles vão ajudar em algum momento, só que para isso tem que dar abertura, né? E o que eu faria, por exemplo, se eu chegasse no mundo espiritual meio não, acho que eu morri e tal, a primeira coisa que eu faria? No mínimo eu ia parar ali, fazer uma oração e pedir ajuda, né? É o mínimo que eu poderia fazer. Bom, isso é o que eu acho.